lição 226 traz uma afirmação capaz de mudar a forma de atravessar este dia. Ela não promete nada distante, nem exige anos de estudo para ser compreendida. Ela apenas lembra algo que, no fundo, já se sabe. Há um lugar de paz esperando, e o caminho até ele está mais próximo do que parece. A lição de hoje traz essa lembrança de um jeito direto, quase urgente. O meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Antes de entrar na leitura e na explicação, vale um convite. Durante os próximos minutos, tente notar o que realmente pesa no corpo e na mente neste momento. Uma preocupação, uma pressa, um cansaço acumulado. Guarde essa sensação de lado por um instante, porque a lição de hoje fala exatamente sobre isso. Sobre a possibilidade de soltar o que pesa e lembrar que existe descanso disponível, agora. O texto começa com uma afirmação que pode soar radical à primeira vista. É possível deixar este mundo por completo, se essa for a escolha. Mas a lição faz questão de esclarecer algo importante. Essa saída não tem relação com a morte do corpo. Não se trata de partir fisicamente. Trata-se de uma mudança de mente sobre o propósito que se atribui ao mundo. Isso muda tudo. Porque o convite não é para abandonar a vida, a família, o trabalho ou as tarefas do dia a dia. O convite é para observar com honestidade o valor que se atribui às coisas. Se o mundo ainda parece guardar algo que vale a pena buscar, acumular ou proteger a qualquer custo, ele continuará ocupando esse lugar central na mente. Mas se, aos poucos, essa percepção começa a mudar, se fica mais claro que nenhuma posse, nenhuma aprovação externa e nenhuma conquista consegue realmente preencher o vazio que se sente por dentro, então o mundo, tal como era visto antes, começa a perder o peso que tinha. A segunda parte do exercício traz uma oração curta, dirigida ao Pai. O lar aguarda um retorno alegre, os braços estão abertos, a voz pode ser ouvida. E então vem a pergunta que resume toda a lição. Por que continuar se demorando em um lugar de desejos vãos e sonhos despedaçados, quando o céu pode ser alcançado com tanta facilidade? Essa pergunta pede uma resposta sincera. O que realmente prende alguém a permanecer preso em ciclos de ansiedade, comparação, arrependimento e medo, quando existe outra possibilidade de experiência disponível? Para entender essa lição, é importante voltar a um dos pilares centrais do curso. Existe uma diferença entre o mundo que os olhos físicos mostram e a realidade que a mente pode reconhecer quando escolhe outro tipo de percepção. O mundo, como costuma ser interpretado, parece feito de escassez, de perdas e de ameaças constantes. Por isso, a mente aprende a viver em estado de alerta, tentando garantir segurança através do controle, do acúmulo e da aprovação. O lar mencionado na lição não é um lugar geográfico, nem um estado que será alcançado apenas depois da morte. Ele representa um estado de mente, um lugar interno de paz, onde não há necessidade de defesa, porque não há ameaça. A ideia de pressa para retornar não fala de urgência ansiosa, mas de disposição. Uma disposição, no sentido de sincera, verdadeira, de parar de adiar essa experiência de paz por causa de hábitos antigos de pensamento. Aqui entra um conceito essencial, o Espírito Santo. Ele representa a ponte entre a percepção distorcida do mundo e a lembrança da verdade. Não é uma figura distante ou abstrata. É uma presença constante, disponível a cada instante, pronta para reinterpretar qualquer situação sob uma luz diferente. Quando a lição fala em ouvir a voz, está apontando para essa comunicação interna,
silenciosa, que sempre esteve lá, mas que muitas vezes é abafada pelo barulho mental do julgamento, da preocupação e da urgência. Vale destacar também a menção a sonhos despedaçados. Essa expressão descreve com precisão a experiência humana comum. Planos que não deram certo, relacionamentos que terminaram de forma dolorosa, expectativas que ruíram. O curso não pede para negar essas dores. Ele pede para reconhecer que, enquanto a identidade continuar sendo construída sobre esse tipo de terreno instável, a sensação de perda será constante. A proposta é outra: reconhecer que existe uma parte da mente que nunca foi tocada por nenhuma dessas quebras, porque nunca esteve de fato presa a elas. Como aplicar essa lição em meio a uma rotina cheia de compromissos, prazos e responsabilidades? A resposta está em pequenos momentos de pausa consciente, repetidos ao longo do dia, sem depender de lembretes externos ou alarmes. A disciplina pedida pelo curso não é sobre mecanismos externos. É sobre o compromisso interno de voltar, repetidas vezes, à mesma ideia. Um exemplo: durante uma conversa difícil no trabalho, quando a tensão começa a subir e a mente entra em modo de defesa, é possível fazer uma pausa, mesmo que dure apenas alguns segundos, e repetir internamente: o meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele. Isso não significa abandonar a conversa ou fugir da responsabilidade. Significa lembrar, naquele instante, que a identidade não depende do resultado daquela discussão específica. Outro exemplo: ao acordar e sentir o peso imediato da lista de tarefas do dia, antes de sair da cama, existe a possibilidade de repetir a frase devagar, algumas vezes, permitindo que o significado penetre além das palavras. Não como um mantra vazio, mas como um convite sincero para começar o dia a partir de outro lugar interno, não a partir da ansiedade de dar conta de tudo, mas a partir da lembrança de que há descanso disponível mesmo em meio à ação. Durante o dia, sempre que surgir uma sensação de irritação, cansaço extremo ou frustração, sinais claros de que a mente está identificada com o mundo da forma como ele aparenta ser, esse é exatamente o momento de trazer a lição de volta, não para escapar da situação, mas para atravessá-la a partir de outro estado interno. Alguém que está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante, pode usar esse instante de tensão para relembrar a frase, permitindo que ela dissolva um pouco da urgência ansiosa, sem negar a necessidade de chegar ao destino. Também é possível aplicar essa lição em momentos de solidão ou tristeza. Quando surge aquela sensação de vazio, de que nada parece suficiente, essa lacuna pode ser reconhecida não como um defeito, mas como um sinal de que a mente está buscando preenchimento em lugares que nunca foram feitos para satisfazer verdadeiramente. Nesse momento, a lição serve como lembrete de que existe uma fonte diferente de plenitude, sempre disponível, ainda que temporariamente esquecida. Ao longo do dia, muitas oportunidades vão surgir naturalmente para testar essa ideia. Vale observar, sem julgamento, como o corpo e a mente reagem diante de situações de pressão. Existe uma diferença perceptível entre reagir a partir do medo, tentando controlar, defender, provar algo, e responder a partir de outro lugar, mais estável, mais silencioso. Uma experiência comum ao aplicar essa lição é notar resistência. Parte da mente pode insistir que voltar para casa significa desistir de lutar pelas coisas que realmente importam. Essa resistência é normal e não precisa ser combatida com força.
Basta observá-la com gentileza e continuar repetindo a ideia central, permitindo que, aos poucos, uma nova compreensão se instale. Cuidar da vida prática e lembrar da paz interna não são objetivos que se excluem. Pelo contrário, quanto mais a mente se firma nesse lugar interno de descanso, mais clareza surge para lidar com os desafios externos. Outra experiência possível é sentir, em determinados momentos do dia, uma sensação sutil de alívio ao repetir a frase, como se algo relaxasse por dentro, mesmo que a situação externa continue exatamente igual. Isso acontece porque a mudança proposta pela lição não depende de alterar circunstâncias, mas de mudar a interpretação que se faz delas. Vale ainda observar como certos lugares, pessoas ou atividades ao longo do dia parecem, momentaneamente, prometer esse lar que a lição descreve. Uma comida favorita, uma música, um encontro com alguém querido. Esses momentos não precisam ser evitados. Eles podem, inclusive, servir como pequenos lembretes de que a paz é possível. A diferença está em reconhecer que essas experiências são reflexos temporários de algo mais permanente, e não a fonte definitiva dessa paz. A lição de hoje não pede fuga da realidade, nem promete uma vida sem desafios. Ela propõe uma mudança de referência interna. Em vez de buscar segurança e completude em resultados externos que sempre serão passageiros, existe a possibilidade de lembrar, repetidas vezes ao longo do dia, que há um lugar de descanso disponível, acessível através da escolha e da disposição sincera de retornar a ele. Cada vez que a frase for repetida, em meio ao trabalho, no trânsito, numa conversa difícil, num momento de solidão, ela funciona como um convite para atravessar o dia a partir de outro estado interno. Não é sobre negar as tarefas ou os compromissos reais, mas sobre realizá-los sem a pressão constante de que tudo depende exclusivamente do controle individual sobre cada detalhe. O convite de hoje é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Sempre que a mente sentir o peso do mundo, repetir devagar e com atenção: "O meu lar me espera. Eu me apresso para voltar a ele." E permitir que, aos poucos, essa lembrança se torne mais natural do que o hábito antigo de buscar paz onde ela nunca esteve disponível de forma permanente. Muito obrigada. Nos vemos na próxima lição.